Olá, olá, vamos para mais uma resenha literária. Há muito tempo que eu não faço. É porque eu estou lendo um monte de livro ao mesmo tempo e não acabei nenhum deles. Mas esse aqui, Como Conquistar as Pessoas, é um livro de autoajuda. Eu não gosto de livro de autoajuda, mas ele caiu nas minhas mãos por acaso. Comecei a folhear, tive uma grata surpresa, decidi continuar a leitura e foi muito interessante. Então, por isso que eu trouxe para registrar algumas passagens que ajudam muito para a gente, nos ajudam muito em todos os relacionamentos. Os autores começam apresentando três princípios da natureza humana que a gente precisa conhecer, compreender e agir de acordo com eles em qualquer relacionamento para conquistar as pessoas. Seja um relacionamento amoroso, seja os seus familiares, seja um cliente. Bom, o primeiro princípio é a importância de sentir-se importante. Segundo os autores, sentir-se importante é uma necessidade humana permanente. É a característica que distingue o ser humano dos animais. E quanto mais importante você fizer alguém se sentir, mais positiva será a atitude daquela pessoa em relação a você. O segundo princípio é que o principal interesse das pessoas é sempre por elas próprias. As pessoas estão muito mais interessadas nelas mesmas do que em você. Portanto, o seu maior objetivo em qualquer conversa tem que ser a pessoa. Os sentimentos dela, os interesses dela, as coisas dela. Nunca fale sobre você, exceto se for perguntado. Mas ninguém está interessado em você a não ser você mesmo. Então, nunca fale sobre si, a menos que alguém pergunte, ok? E uma questão muito interessante que ele traz aqui que é gancho para outra situação, ele diz o seguinte: a maioria daqueles que se doam de forma desinteressada compreende a lei básica segundo a qual aquilo que damos volta para nós de alguma forma em outro momento e com juros. A verdade é que todo ato que praticamos na vida é motivado por interesse pessoal. Eu falo muito isso. Você não faz caridade pelo outro, mas para você ganhar o céu. Ou porque você se sente bem ajudando o outro. É sempre sobre nós mesmos. Se você quiser continuar essa discussão, a gente vai no inbox. Deixa eu continuar aqui no livro. E aí, ainda falando sobre esse interesse das pessoas sobre elas mesmas, ele fala que isso é uma questão de autopreservação. Compreender que sempre colocamos os nossos interesses em primeiro lugar é uma das chaves para ser bem-sucedido no relacionamento com os outros. Falar sobre o outro e o que interessa a ele atende aquele primeiro princípio de fazer com que ele se sinta importante. O terceiro princípio é a lei natural do retorno equivalente, que, segundo os autores, diz que, para ser popular, faça sempre com que as pessoas, de algum modo, se sintam mais importantes que você. Então, faça com que o outro seja mais importante que você e você vai se tornar uma pessoa popular. Então, no final das contas, é tudo a mesma coisa. Foque no outro. Ninguém está interessado em você. O outro, aquele que você quer conquistar, seja no relacionamento, seja na família, seja no cliente, seja seu chefe, ele é sempre mais importante que você naquele relacionamento. E tendo isso como premissa na relação,
Você vai saber como ganhar a pessoa, como fazer com que ela se sinta importante, falando sobre ela, trazendo-a como foco principal no relacionamento, sem babar ovo. Porque aí ele ensina isso também. Se você quiser aprender, você vem mais, você compra o livro, acho que tem até na internet para baixar em PDF, e aí você vai aprender a fazer isso detalhadamente. E eu vou te trazer um resumo disso, tá? Como fazer com que o outro se sinta mais importante? Como aprender a elogiar o outro sem ser babaca, sem ser baba-ovo. A primeira regra que ele traz, e a gente aprende isso também em outros estudos, é dizer o nome da pessoa. Sempre converse com alguém dizendo o nome dela. Isso faz com que ela se sinta relevante. E se você ainda não conhece bem a pessoa, você vai, a hora que vocês forem apresentados, que a pessoa disser o nome dela, para gravar, você fala o nome da pessoa e depois repete. Ah, muito prazer, você diz, eu sou a Maria. E aí, para gravar o seu nome, eu vou agir assim. Maria, muito prazer, Maria. Diz isso olhando para a pessoa. E também existem outras técnicas de fazer associações, aí é com você, tá? Leia mais a respeito. Mas, enfim, decore o nome da pessoa. Gente, eu sou péssima nisso. Quanto aos elogios, a gente usa a técnica de que, por quê. O elogio, o poder do elogio vai depender da sinceridade que você transmite ao fazer o elogio. E essa técnica de que, por quê, é elogiar a pessoa e dizer por quê. Maria, você é uma excelente pessoa, porque eu já vi você fazendo isso, isso e isso por fulano. João, você é um excelente professor, porque tudo que você ensina, a gente aprende de uma maneira muito fácil e rápida. Elogie dizendo por que você está elogiando. Corroborando. Elogiar por elogiar, vai ficar feio, né? Você pode também usar a técnica de elogiar a pessoa para terceiros. Em vez de fazer o elogio diretamente para a pessoa, elogie aquela pessoa diante de alguém que é muito fofoqueiro ou diante de alguém que você sabe que é amigo daquela pessoa. Isso vai chegar até ela e você vai ganhar um status bem maior quando alguém sabe que você falou bem dela sem ela estar presente. Aí parece que não é puxa-saquismo. E tem também a questão, uma forma de fazer elogios, que são elogios transmitidos. É, por exemplo, alguém, você dizer que uma outra pessoa elogiou aquela pessoa. Não, tomar no cu, né? Corta, vamos lá. E como receber um elogio? Tem gente que não sabe aceitar elogio, isso é tão feio. Você elogia alguém e a pessoa vai comer 1 quilo de sal com ela. É feio. Ou então você elogia a pessoa e ela diz, ah, bobagem, não. Gente, aprenda a receber o elogio. Aceitar elogios revela que você tem uma excelente autoimagem. E como agir? Receber um elogio? Agradeça. Ah, muito obrigada. Você é um cavalheiro. Ah, muito obrigada. Você é uma dama. Ah, muito obrigada. Não tinha reparado nisso. Vou observar melhor. Muito obrigada.
Simples assim, sabe? Sem dar chiliquinho. Outra questão que você precisa saber fazer para conquistar o outro é ser um bom ouvinte. E aí os autores trazem as regras de ouro para você ser um bom ouvinte. Primeiro, ouça ativamente. Ou seja, instigue o outro a continuar falando. Encoraje o outro a continuar falando. E para isso, você pode parafrasear. Você pode usar o que a pessoa está dizendo, retornando isso para ela. Então, se alguém te diz, nossa senhora, hoje o ônibus estava tão cheio, aí você vai dizer, poxa, isso te cansa ainda mais, né? Nossa, e aí você se cansa ainda mais e chega em casa, que na hora que chega em casa, quando precisa fazer muita coisa, praticamente a gente não dá conta. Instigue, encoraje o outro a falar, use o que ele diz, repita com outras palavras o que ele diz para você encorajar essa conversa. Use expressões breves de encorajamento. É mesmo? Mas e aí? Nossa, me conta mais. Entendo. Aham. Não fica calado, parecendo que a pessoa está falando com uma múmia. Use pequenas expressões para que a pessoa perceba que você está prestando atenção e entendendo o que ela está dizendo. Isso vai passar para ela que ela é o foco da sua atenção e isso ganha qualquer um. Mantenha contato visual enquanto você ouve o outro. Não é conversar com o outro aqui, ó. Pode, a gente faz muito isso, né? É um absurdo. Pode ir falando que eu tô te ouvindo, tá? Não. Pare o que você está fazendo. Se você quer conquistar aquela pessoa, se você quer elevar seu status perante aquela pessoa, lembra que a primeira regra, que aliás, que o resumo daquelas 3 é que o outro é sempre o mais importante? Para tudo para você ouvir a pessoa. Nem que seja responder um bom dia. Se você decidir responder o bom dia dela, levante o olho, olhe nos olhos e diga bom dia para você também, fulano. Lembre-se, para você conquistar as pessoas, elas precisam se sentir importantes. E ninguém se sente importante quando você não olha para ela. Incline-se em direção à pessoa. Conforme for o lugar em que vocês estejam e a forma como vocês estejam posicionados, você está conversando com a pessoa, inclina seu corpo, né? Isso dá a entender que você está extremamente interessado. Então, se você está sentado, apoie aqui no braço, né? Para você ouvir melhor. Se você está de frente, debruça um pouquinho sobre a mesa. Faça algo leve, né, gente? Nada exagerado, para que o outro perceba no seu corpo o interesse que você tem no que ele está dizendo. E não interrompa o outro. E muito menos, voltando, fale de si. Muito menos traga suas próprias experiências. Gente, eu sou péssima nisso. Você começa a falar comigo, eu vou falar, menina, eu também. Eu isso, eu aquilo, outro. É feio. É feio. Juro que eu tento me corrigir, mas quando eu vejo, já saiu. Já melhorei muito. Então, assim, não mude de assunto, não fale das suas experiências e não interrompa a pessoa, ok? O que mais temos aqui? Aí ele fala como agradecer, como memorizar nomes, né? Que eu já
Falei, compra o livro para você aprender mais detalhadamente, porque aqui não vai dar tempo. E aí, nesse papo que você está conversando com a pessoa, fazendo com que ela se sinta interessante, faça perguntas, não só aquelas breves expressões que façam a pessoa, que estimule a pessoa a continuar conversando, mas se você vê que a conversa está minando, faça perguntas sobre a pessoa, né? E aí, como foram suas férias? Quando você sai de férias, você vai para onde? Quando que você começou a atuar na sua área de trabalho? E aí, suas crianças? E sua esposa? E seu marido? Dependendo de como você faz a pergunta, no tom que você usa e na proximidade que você tenta impor, pode parecer invasivo. Então, cuidado. Faça as perguntas sem denotar intimidade. Eu te conheço, então vou perguntar, me conta, e suas férias, como é que foram? Você saiu, você voltou de férias, você não me contou ainda como é que foi. Ou então você contou, mas você não me falou, você não me deu detalhes sobre isso e aquilo. Agora, eu não te conheço, eu vou perguntar. E aí? Quando você sai de férias, você costuma ir para onde? Você prefere praia, prefere campo, ou você fica em casa cuidando das coisas? Se você conhece a pessoa, você vai dizer, menina, me fala, e seu marido tá saindo bem naquele projeto, né? E seus meninos estão bem na escola? Quando você não tem intimidade com a pessoa, você vai dizer, mas e aí? E seu marido e sua esposa, eles atuam na mesma área que você? E seus filhos já estão em idade escolar? Porque eu andei olhando, eu não tenho filhos, mas dizem que o ensino hoje está tão ruim, né? Então, assim, toma muito cuidado, porque intimidade com quem não te conhece ainda afasta a pessoa ao invés de trazê-la. Então, você precisa aprender a focar no outro. Será que o meu ventilador está dando barulho no microfone? Eita ferro, melhor desligar, né? Tia Dri tá suando. Você precisa ler um pouco mais sobre isso para você aprender a perguntar sobre o outro, fazer com que ele se sinta importante e que seja o foco da atenção, sem muita intimidade, sem parecer invasivo. Senão, ao invés de atrair, conquistar, você acaba perdendo o interesse daquela pessoa, tá? Como iniciar uma conversa? Ai, Adriana, entendi tudo e tal, mas eu não sei como iniciar uma conversa. O modo mais fácil de começar é falar sobre a situação em que vocês estão. Tem alguém do seu lado que pode ser um potencial cliente dentro do ônibus que seja? Nossa, moço, mas hoje a viagem está demorando demais, né? Poxa vida, e blá, 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 blá. Se não te deu bola, não te deu bola. Se te deu bola, aproveita e continua. Então, aproveite, use sempre a situação ou o lugar em que vocês se encontram. Você está numa sala de espera. Você gosta desse médico? Você já consulta com ele? Ah, porque é a minha primeira vez. Ah, é porque eu gosto muito dele. Sei lá. Entende a dica? Ah, eu não sei como conversar. Eu não sei como chegar numa pessoa. Você tá numa balada? Chega na pessoa e diz: tá gostando da música? Tá gostando do ambiente? Tá gostando? Já veio aqui outras vezes? Você vem sempre aqui? Bababá, bababá, bababá. E conforme a pessoa for respondendo, a conversa flui ou não. Se você for esperto e usar as táticas aqui do livro, você vai conseguir fazer a conversa fluir. Beleza? Lembrando sempre que você precisa. Essa chegada inicial é para você iniciar a conversa. A partir daí,
Em todas as oportunidades, lembre-se que o foco é falar sobre o outro e instigá-lo a falar sobre si mesmo. Nunca fale sobre você se não for perguntado, ok? Que mais que nós temos aqui? Ele traz um capítulo sobre como ser agradável com todo mundo, sem ser pedante, sem ser demagogo, e até com aqueles que te criticam. Eu tenho um pouco de ressalva sobre isso, mas né, vamos esquecer a opinião concreta, a opinião da tia Dridri por causa do raciocínio concreto dela por causa do autismo e vamos nos ater ao nosso interesse, que é conquistar o outro. E aí, você não conquista ninguém sendo desagradável. Então, como ser agradável até com um filho da puta? A primeira questão que ele traz é como concordar com a verdade. Alguém te diz alguma coisa e você vai concordar com aquilo. A melhor reação que se pode ter a uma crítica é concordar com a verdade. Nossa, Adriana, você engordou demais. Engordei. Engordei, mas não preocupa não. Meus exames estão, ó, pitel. Não é assim. Engordei sim, mas meus exames estão bons, muito obrigada. Não. Lembra que tem que ser agradável. Você não quer conquistar a pessoa? Então, a pessoa te critica, a pessoa só te ferra. Você fala, vou mudar a chavinha desse filho da puta, eu vou ganhar essa pessoa. Nossa, Adriana, seu cabelo tá horroroso. Menina, eu tava vendo no espelho e não é que tá. O que você acha que eu devo fazer, hein? Devo pintar ou mudar o corte? Meu amor, a gente tá falando de táticas para conquistar o outro. Se você não se importa em ser desagradável, esse livro nem é para você. Eu não me importo em ser desagradável, então eu não uso isso aqui. Eu uso intuitivamente com as pessoas que eu gosto. Muita coisa que eu estava lendo nesse livro, eu lembrei de conversas que eu tenho com meus amigos, com meus chefes, são coisas que eu já uso verdadeiramente. Eu gosto de elogiar as pessoas e eu sempre faço com muita sinceridade, por exemplo, tá? Então, assim, lembra, conquistar as pessoas. Então a gente tem que ser agradável. Então concorda com quem te critica e peça ajuda a ele a mudar aquela situação. Fazer o quê, né? Outra questão, admita quando você estiver errado. Mas admita verdadeiramente. As pessoas admiram quem admite que está errado. Então, não tenha vergonha, nem ache que é um ponto a menos, nem acha que não deva fazer isso por qualquer motivo. Viu que errou? Assuma e procure corrigir. Pessoas que fazem isso, tem gente, eu conheço muita gente que faz isso naturalmente. Tem gente que não. Se você quer conquistar clientes, conquistar pessoas e você não sabe admitir que está errado, muda. Admita de verdade e permita que os outros vejam que você está fazendo de tudo para não repetir aquele erro. E evite discussões. Então, vai muito de encontro à questão que eu falei de concorda. Você não perde nada com isso, não. Sabe? Tem uma fala, uma questão de mídia, de redes sociais que eu acho muito falsa, mas ela é verdadeira para algumas situações. Ela é falsa porque ela vem como regra geral, a tal da positividade tóxica, né? Mas para situações pontuais ela é verdadeira. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Isso não é verdade. Em vários momentos da vida, a gente vai brigar para ter razão, sim, porque é isso que vai nos trazer paz. Mas lembrando, quando você quer conquistar o outro, quando você precisa ser agradável para conquistar aquele cliente, para conquistar a sogra da menina que você quer namorar,
é preferível ter paz, evitar discussão do que ter razão. Combinado? Bom, desculpa, gente, eu tô numa coceira no nariz, você já deve ter visto que a minha voz tá meio que embargada, porque eu tô numa crise de alergia do caramba. E aí, você precisa também criar uma energia positiva em torno de você para que as pessoas se sintam atraídas. E uma forma de fazer isso é você ser sempre positivo ou positiva em relação a quem você é e ao que você faz. É muito ruim. Claro, gente, lembra que é alguém que você está querendo conquistar. Porque na intimidade a gente desabafa com as pessoas. Tô de saco cheio do meu emprego, vontade de mandar meu chefe pra puta que pariu, blá, 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 blá. Mas ainda você não tá no ponto de ser sincerona, sincerão com a pessoa. Então você fala, tô no emprego, tô muito satisfeito, mas acho que eu ainda posso melhorar. Tenho alguns projetos aí que no momento certo eu vou colocar em prática, tá? Uma atitude sempre positiva quando perguntarem. Não fale de si, lembra lá do que nós já falamos anteriormente. Mas quando perguntarem, fale sempre com entusiasmo sobre aquilo que te perguntarem, né? No que diz respeito à sua situação atual e por que você está satisfeito com ela. E minta se for necessário. Minta. Lembra, você quer ser agradável. E ninguém é agradável criticando os outros. Então, não critique nada nem ninguém, tá? Fale de si quando perguntarem da sua situação com muito entusiasmo e não critique nada nem ninguém. Alguém vai virar para você e vai falar assim, nossa, você viu aquilo ali? Que coisa absurda. Você quer ganhar esse fé da puta aqui, né? Que tá dizendo que a pessoa ali tá fazendo alguma coisa. E aí? Você vai concordar com ela, de acordo com aquele com aquele item que nós falamos anteriormente, ou com o item de agora, que é não criticar? Depende. Depende da situação e depende dessa pessoa que você quer conquistar. Porque se a pessoa tiver, por exemplo, dizendo, lá, duas bichinhas, que coisa horrível. Ah, meu amor, manda tomar no cu e sai fora. Nossa lá, gorda, não para de comer. Ah, não. Se você ainda tiver interesse em conquistar uma pessoa dessa, puta que pariu, não sei nela. Então aí encerrou aqui o processo de conquistar o outro. Mas não, você tá vendo que, né, a pessoa só é boba, mas você quer ela assim mesmo. Você vai dizer, mas são duas pessoas se amando, né? Mais importante é o amor. Não importa que seja dois homens, duas mulheres, ou um homem ou uma mulher. Importa é o amor, né? Realmente. Tá bem gordinha, mas olha que carinha de felicidade. Não é o que a gente procura na vida? Ser feliz? Olha que gracinha. Olha que gorda que se veste bem. Enfim, você vai saber conduzir isso. E aí, ele fala aqui como conduzir o outro a dizer sim para você. Você está conquistando o cliente, agora é a hora que você oferece alguma coisa e você precisa daquele sim. Uma tática que ele fala aqui é ofereça uma escolha entre dois sims, né? Então, por exemplo, tá aqui o aspirador de pó, você vai pagar à vista ou no cartão de crédito? Eu quero você para mim. A gente vai jantar hoje às 20 ou às 21 horas? Fulaninho, você tá muito sujo. Você vai tomar banho agora ou daqui a 5 minutos? Essa técnica é tiro e queda para tudo. Outra coisa que leva o outro a nos dizer sim é
Balançar a cabeça quando falar e quando ouvir. Quando ele fala aqui que quando nos sentimos confiantes, a gente balança a cabeça. Pesquisas revelaram que, mesmo quando meneamos a cabeça intencionalmente, temos impressões positivas. Balance a cabeça ao fazer perguntas que terão sim. Você quer tomar banho agora ou daqui a 5 minutos? Você quer sair comigo hoje às 20 horas ou às 21? Olha, esse aspirador, a senhora vai levar no cartão de crédito? Olha, no cartão de crédito ou à vista? Balance a cabeça positivamente. Isso vai pegar o outro, pegar o inconsciente do outro e acaba fazendo com que ele concorde com você. Interessante, né? Eu acho que a gente. Ah, não, aqui tem mais umas questões. Vamos encerrar com, que eu acho que esse vídeo está ficando longo, como deixar uma primeira impressão marcante. Eu achei isso tão interessante. Eu percebo, como já falei, pessoas fazendo naturalmente, mas é bom pontuar e fazer conscientemente. A gente já faz inconscientemente. A gente, sim, algumas pessoas. Mesmo que você já faça isso, é bom ter consciência. E se você não faz, aprenda a fazer. Então, como deixar uma primeira impressão marcante? Ao ser convidada a entrar em algum lugar, caminhe sem hesitação. Não olhe para baixo, não ande de passinho, ande como se você tivesse, sei lá, indo para uma coisa importantíssima. Olhe sempre aqui, ó, queixo aqui, queixo na posição correta, reto, e olhando firme para o lugar onde você tem que ir, ou para a pessoa que está lá, ou então para os convidados, por exemplo. Se você for convidado a dizer algumas palavras e as pessoas começarem a te aplaudir, caminhe firmemente olhando para as pessoas e acenando com a cabeça. Firme, nada de pose de jacu, não, pelo amor de Deus. Sempre que você for até alguém, também caminhe com firmeza, sem hesitação. Não é pisar duro, mas é dar passos firmes, certos e postura correta. Quando for apertar a mão de alguém, mantenha a palma da mão na vertical. Não aperte a mão da pessoa assim. Ah, não vou conseguir, né? Então, tem gente que você dá a mão e ela vira. Tem gente que dá a mão e vira. Não. Aperte a mão da pessoa sempre na vertical e com a mesma intensidade com que ela aperta a sua. Você precisa sorrir com todo o rosto e seus dentes precisam ser visíveis ao sorrir para alguém. Então, não basta... Eu acho tão feio gente que olha pra gente. Sorria com os dentes, porra! Também você vai... Porque não é forçado. Mas é um sorrisinho, né? Diga... Não diga. Pense que você está dizendo A. 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 Não é. Não é. É. A. Não sei se vocês viram a diferença, mas tem. Erga as sobrancelhas. Quando eu estou conversando com você e eu faço isso, significa que opa, você chamou minha atenção. E quando você percebe que você chamou minha atenção, você vai se sentir muito importante. Então, erga as sobrancelhas para que o outro... Isso é hora de alarme tocar? Desculpa, gente. Antes de eu desligar, ele vai parar. Desculpa. Então, erga a sobrancelha
porque o outro vai perceber um ar de interesse e vai se sentir importante. E a gente volta lá para a primeira lição. Pronuncie o nome da pessoa pelo menos 2 vezes nos primeiros 15 segundos de conversa. Maria, muito prazer, Maria. Ei, Maria, quanto tempo? Tem uma proposta interessante para te fazer. Maria, você sabia isso, isso e isso? Ao sentar, se você estiver numa cadeira baixa, você vira a cadeira de modo a ficar no ângulo de 45 graus em relação ao outro, correto? Eu estou aqui de frente para a pessoa, aqui é um ângulo de 90 graus. Então, é aqui, ó, no meio do caminho. A pessoa está aqui, vocês conseguem ver aqui, eu estou de frente para a pessoa. Aqui, então, se ela está aqui, aqui é 90 graus. Então, aqui 45. Sua cadeira não pode estar de frente para a pessoa, sua cadeira não pode estar totalmente de lado, mas o ângulo de 45 graus é o que mais conecta as pessoas. Gestos. Pessoas com um status alto gesticulam muito menos que as outras pessoas. Então, segura a barra aí ao gesticular. Como lidar com críticas? Pergunte, a gente volta para aquela questão de como falar a verdade, como ouvir a verdade, né? Quando alguém, por exemplo, no trabalho te criticar, pergunte o que a pessoa faria no seu lugar. Concorde com ela e diga, o que você faria? Tá bom, mas aí o que você faria no meu lugar? Isso vai demonstrar uma atitude de acolhimento ao que o outro disse, dando a entender que ele é muito importante. Por isso você o ouviu com atenção, mas você não sabe o que fazer. Então, me ajuda a achar uma solução? Entendeu? Bom. Ai, não vou acabar não. Não sei quanto tempo esse vídeo tem, não tô conseguindo ver, mas tem umas coisinhas tão importantes. Como repreender alguém, como criticar alguém. A primeira técnica que ele diz eu não gosto, tá? Mas aí é com você. A técnica sanduíche. Faça um elogio, faça a crítica e faça outro elogio. Não gosto disso, isso não me ganha. Mas uma coisa que eu tenho exercitado é criticar o ato e não a pessoa. Então, se você quer conquistar aquela pessoa, ou pelo menos não quer perder o status bacana que você tem perante aquela pessoa, mas você precisa criticá-la, que critique o ato, critique o que ela fez e não a ela. Ao invés de você dizer, poxa, fulano, você não devia ter feito isso, por isso, por isso, por isso, você diz, fulano, isso aí que você fez não ficou legal, por isso, por isso, por isso, tá? Foca sempre no ato ou na argumentação e não na pessoa. Não adjetive a pessoa, e sim o que ela fez ou o que ela disse. Peça ajuda. Quando você for criticar alguém, fulano, não gostei dessa sua atividade, dessa sua tarefa, não. Fulano, essa tarefa não ficou bom ainda. Não ficou boa ainda. Me ajuda a dar um up nisso. Critica o ato, critica o argumento e peça ajuda para melhorar ou para encontrar outras fontes, enfim. Lembrando que a gente está falando agora de relações de trabalho, tá? Admita para a pessoa que você precisa criticar alguém, admita que você cometeu erros parecidos e fala como que você solucionou a questão.
Aí não é uma crítica por mero criticar, nem o ato e nem a pessoa, mas você está trazendo para ela um acolhimento e uma instigando a pessoa a melhorar, dando o seu exemplo, a sua solução como um exemplo. Faça a crítica reservadamente, claro, e somente uma vez, não fica repetindo, tá? E conclua a crítica com um comentário simpático. Poxa, fulano, eu sabia que você ia entender. Você é tão. Você tem uma inteligência emocional muito interessante, por isso, inclusive, que eu me senti à vontade para fazer a crítica sobre essa tarefa ou sobre esse argumento. Conclua a crítica com um elogio sincero. Muito bem, muito bem. Eu acho que dá para parar por aqui. Se você curtiu e quer aprender a fazer tudo isso, tá aí Como Conquistar as Pessoas. É um livro velho, eu acho que vocês acham baratinho aí por aí, ou então até em PDF pela internet. Gostou? Comenta, aproveita que você está aqui na minha playlist e roda aí outros livros, ó. Tem resenha de livros interessantes demais. Até a próxima.